Olá, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma EBD, aula de EBD para os juniores de 9 até 12 anos. Mas a palavra de Deus serve para todos nós, de 0 a 150 anos, amém? Vamos lá. Nós vamos começar hoje a lição número 6, que fala sobre Estevão, e o tema é Estevão, uma vida por Jesus. Isso está lá em Atos 6, do 1 até o versículo 15. Na verdade, isso se estende, mas hoje veremos até esse versículo, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Deus querido, por mais essa bênção, essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Usa-nos, capacita-nos para ensinar e capacita aquele que vai ouvir para assimilar, em nome de Jesus, para aprender a Tua Palavra e pô-la em prática. No nome de Jesus, amém. Vamos lá. Estevão, eu quero te pedir que antes de continuarmos aqui essa aula, que você possa ler Atos 6, de 1 a 15, tá bom? Vamos lá. Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos para cuidar dos pobres e ajudar a resolver os problemas da igreja de Jesus, que naquela época a igreja primitiva começou a crescer muito rapidamente e os discípulos de Jesus, os 12, ali os apóstolos, eles estavam sem condição de atender todas aquelas pessoas. Então eles decidiram se juntar para que fosse solicitado entre os irmãos que escolhessem pessoas cheias do Espírito, cheios de fé, para que pudessem auxiliá-los nessa tarefa de cuidar das pessoas, para que eles pudessem cuidar das orações e também do estudo da palavra. Muito bem, entre esses 7, o primeiro a ser escolhido foi Estevão, e diz a Bíblia que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, ele conseguia fazer prodígios e milagres diante das pessoas, porque ele era um homem de fé. Lá em Atos 6:8 diz que ele dava bom testemunho e ele não tinha medo, ele era ousado, ele não tinha vergonha de anunciar, de falar que era um seguidor de Jesus Cristo. E você? Você tem tido medo de anunciar que é cristão? Você tem tido vergonha de falar que é cristão? De falar sobre Jesus, de testemunhar sobre Jesus e sobre a salvação? Veja só. Naquela época, a igreja de Jesus ela estava sendo perseguida e muitos irmãos, muitos cristãos da igreja primitiva estavam sendo presos e até mesmo mortos. Algumas pessoas da sinagoga elas tinham muita raiva de Estevão, porque elas debatiam com ele sobre a palavra e elas nunca conseguiam vencê-lo nos embates, no conhecimento, porque Estevão era usado pelo Espírito Santo. Estevão era capacitado por Deus. Por isso, ele era imbatível. Lembre-se, você e Deus será sempre a maioria. E acontece que, por isso, muitos dentre esses homens da sinagoga passaram a odiar Estevão. E por conta disso, eles pagaram algumas pessoas, para que se levantasse uma mentira sobre Estevão, dizendo que ele estava blasfemando contra Deus, contra o profeta Moisés, contra as suas leis. E porque eles não conseguiam detê-lo com argumentos. Porque Estevão falava sobre Jesus sem medo, com fé. Ele anunciava que somente Jesus tinha poder, tinha e tem, para salvar as pessoas. Você e eu, será que temos hoje coragem e ousadia para falar de Jesus, como Estevão fez? Pense nisso. Deus te abençoe. Até a próxima aula.